E com 18 anos, quando eu sofri o acidente, era meu primeiro emprego numa empresa registrado, que tinha alguma coisa a mais. E eu sofri o acidente, eu fiquei 3 anos na época afastado, né? Porque foi um trauma muito grande físico, né? E antigamente, isso em 97, a gente não tinha a estrutura que a gente tem hoje. Fala, meu querido. Tudo bem? E aí, de boa? Tá me ouvindo? Beleza, tô te ouvindo. E você? Tudo bem contigo, cara? Bem, graças a Deus. Saudade, não vejo mais você, Você tá cara. sumido. Eu tô sumindo, é verdade. Vamos lá, então. Eu te chamei aqui, te fiz esse convite para tu me falar qual a tua visão que tu tem da cota, da vaga de deficiente. Me fala um pouco assim, se apresenta, me fala um pouco como que foi para tu antes de tu ter deficiência e depois que tu adquiriu deficiência, o que mudou na tua cabeça, qual é a visão que tu tinha antes, qual a visão que tu teve depois. É uma resumida aí. Legal. Então vamos lá. Primeiro vou me apresentar, né? Sou Ronaldo Gutierre, tenho 40 anos, trabalho na área jurídica hoje da Toyota do Brasil, né? Aqui em Indaiatuba há 8 anos já. Trabalho diretamente no departamento jurídico e faço também palestras, trabalho com palestra motivacional, palestras em CIPATs, né? Para segurança do trabalho. Eu sofri um acidente de trabalho quando eu tinha 18 anos e perdi meu braço direito, né? Então, aqui para vocês verem. E desde então eu venho procurando evoluir e me enquadrar, né? Dentro do cenário, né, brasileiro que a gente tem de cotas, trabalhando sempre, estudando, me aperfeiçoando para buscar algo melhor. Então, desde o meu acidente, que foi em 97, quando eu tinha 18 anos, eu nunca parei de trabalhar. Então, eu sempre trabalhei. Eu nunca fiquei mais de 2 meses desempregado. Eu trabalhei apenas em 3 empresas desde então, e todas acima de 7, 8 anos de trabalho. E sempre saí de uma empresa para entrar em outra. Então, a primeira empresa que eu trabalhei foi na Unilever do Brasil, aqui em Indaiatuba também, né, uma multinacional. Saí dessa empresa para ir para a CPFL, que é uma empresa de energia, né, que acho que aí na Baixada Tem. CPFL também. Trabalhei na CPFL por 5 anos e saí da CPFL para entrar na Toyota. E estou há 8 anos na Toyota. O que eu vejo hoje é referente à cota, né? A lei de cotas para pessoas com deficiência no mercado de trabalho. O que eu mais sinto falta das pessoas é qualificação. Então, existem muitas vagas, principalmente nas grandes empresas, né? As pessoas procuram realmente pessoas que tenham deficiência para cumprir a cota, porém, as pessoas que têm deficiência, elas não se qualificam para preencher as vagas. Né? Então, existe uma grande dificuldade de algumas empresas, e aí você pode pegar isso por região também. Aqui no Sudeste, a gente tem uma facilidade um pouco maior. Né, a questão de estudo, de qualificação, ela é melhor do que... No Nordeste, no Exatamente. Norte, sim. Então, Mas nem para deficiente, né, Ronaldo? Para todo mundo em geral, né, cara? Para quem sim, tem deficiência e para quem não tem também, né? exatamente. Isso é um contexto geral, mas para as pessoas que têm algum tipo de deficiência, que se enquadram no quadro PCD, isso se torna mais difícil ainda. Eu conheço algumas pessoas, tenho relacionamento digital através de Facebook, Instagram, com algumas pessoas de outros estados, e às vezes conversando com essas pessoas, esse tipo de relato que elas me passam,
que a dificuldade para se qualificar, para entrar no mercado de trabalho, às vezes para uma vaga um pouco melhor, eles têm muita dificuldade com isso. Então, isso barra um pouco. Então, às vezes as empresas procuram, mas não tem qualificação. Por exemplo, eu trabalho na área jurídica, então eu fiz direito para me enquadrar na vaga num departamento jurídico de uma empresa multinacional. Porém, se você pega empresas menores, você não consegue a qualificação. As empresas não conseguem pegar pessoas qualificadas e aí elas têm que abrir vagas com salários menores para preencher a cota, porque se a empresa não preenche a cota, ela paga uma multa, né? Ela é multada, a lei ela é bem rígida nessa questão. Então, as empresas têm que abrir vagas para pessoas que têm só o ensino médio, né? Não tem não tem uma faculdade, não tem um curso superior, e aí isso faz o salário diminuir, né? Você começa a nivelar por baixo, porque as pessoas não se qualificam. E também vem um pouco das pessoas que têm a deficiência, né? As pessoas um pouco se acomodam. Então, algumas pessoas que eu conheço também, já e do passado isso, que têm a deficiência, e ela sabe que o governo exige que as empresas contratem pessoas com deficiência, então elas se acomodam e não buscam estudo, não buscam se qualificar para algo melhor. Porque ela sabe... Ela sabe que vão ser contratadas de qualquer jeito. E ela vai sair de uma empresa e não vai ficar 2, 3 meses parado, ela vai entrar em outra. Porém, a parte de remuneração, ela é bem menor, né? Porque são processos, atividades simples, que não exigem grande estudo, que não grande capacitação para essas contratações. Então, eu percebo muito que a questão da educação, que você está falando de estudo, tem muita gente que não estuda porque não quer. Eu falo que o conhecimento basicamente está na nossa cara hoje em dia. Exatamente. Tem distância, tem YouTube, dá para você aprender um curso de Excel no YouTube, cara. Curso de inglês no YouTube. Inglês bom, cara, é só tu praticar. Então, quer dizer, o tempo que a pessoa está desempregada é o tempo que ela pode estar estudando alguma coisa. Exatamente. Eu análise de currículo para pessoa com deficiência, e eu percebo que tu está falando também que as pessoas não têm a questão do estudo. É um estudo muito pouco, eu vejo o ensino médio e olha lá quando tem. Então, para mim, isso não é desculpa, mas justamente porque o conhecimento está na nossa cara já. Exatamente. E hoje você não precisa ir para uma faculdade física para ter um curso superior. Você faz hoje, tem as faculdades EAD, você estuda em casa e 1 vez, 2 vezes por mês você vai para fazer uma prova só num ponto físico. Então, assim, a internet, ela possibilitou para as pessoas essa comodidade. Você não precisa se locomover. E assim, cursos baratos. Você faz faculdade EAD hoje, você paga R$200 por mês. Então, assim, não é uma coisa também que é fora do normal, né? Faculdades caras. Mais barato do que presencial. Sim, mas muito mais barato que presencial. Então, assim, é o que você acabou de falar. Só não faz quem não quer. Né? E os estudos, os cursos que são gratuitos, como você mesmo disse, que tem na internet, tem inglês, tem Excel, cursos profissionalizantes, né? Vários cursos profissionalizantes hoje, gratuitos na internet. Deixa eu te falar. Me fala aí, sei lá, uns 6 motivos que tu acha que seria de sucesso para uma pessoa com deficiência estar no mercado de trabalho e conseguir crescer. Já falou para mim o conhecimento. Em termos comportamentais, o que uma pessoa com deficiência tem que ter dentro da empresa para começar a subir de cargo? Pô, tem que ser isso. Eu vou pontuar pelo que eu vejo, e depois que nós fizemos, né, você, a gente sabe um pouco sobre isso, quando você estuda sobre comportamento humano, né, sobre desenvolvimento humano, a gente começa a ter uma percepção diferente das coisas, né, e começa a ter um norte sobre o que é melhor ou o que não. E uma coisa que eu vejo muito hoje nos PCDs é o vitimismo. Então, a pessoa, ela se vitimiza em tudo. Ela está no ambiente de trabalho e ela se acha inferior
as outras pessoas. Então, ela se vitimiza, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho capacidade. Ela se esconde atrás da deficiência, né? Para justificar, de repente, a não entrega de um trabalho, a não entrega de uma atividade. Ela se esconde, ela não se mostra, ela não aparece, né? Ela fica escondida atrás da deficiência. Esse é um ponto hoje que eu vejo, para algumas pessoas é bem claro, que a pessoa tem que eliminar. Se ela quiser ter uma ascensão dentro do trabalho, ser reconhecido, ser promovido e realmente fazer a diferença, é não se vitimizar. É um dos pontos. É uma mudança de mindset. Exatamente. Vitimismo para, tipo assim, sei lá, protagonista da carreira, da vida. Sim. Beleza. Me explica como que foi assim, resumidamente, para você. Você era deficiente, passou a ser. Tem muitas pessoas que acabam sofrendo um acidente, não só perde um braço, às vezes um acidente de trânsito, acaba ficando de cadeira de roda. Qual a ideia que a pessoa tem que ter aí? É tipo assim, não se vitimizar, que nem você falou, porque a tendência é a pessoa, tipo assim, entrar em uma depressão. Me explica como que foi assim pra tu, o que mudou? No teu emocional, no teu lado mental? Ou tu acha que isso não mudou nada, só seguir a vida? Eu trabalho desde os 11 anos. Então, eu perdi o pai, meu pai faleceu, eu tinha 11 anos de idade. 3 meses depois do falecimento do meu pai, a minha mãe e a minha irmã sofreram um acidente de carro. A minha mãe ficou 2 anos de cadeira de rodas e eu com 11 anos de idade. Então, eu brinco que eu me tornei o homem da casa com 11 anos de idade. Meu pai tinha acabado de falecer, então eu comecei a trabalhar antes dos 12. Então, foi meu primeiro emprego. Eu trabalhei em fábrica de pena, fazia enfeite para carnaval, depois eu trabalhei de office boy, e depois dos 12 anos, eu nunca mais parei de trabalhar. Então, naquela época, a gente começa a entregar a idade, né, nessas horas, né? Então, eu com 12 anos de idade, há 28 anos atrás, não era igual é hoje, que a fiscalização, né, no trabalho infantil, tudo mais. Nunca fui escravizado, né? E eu até brinco, né, as pessoas assim, eu não perdi um braço por ter começado a trabalhar cedo, eu perdi, né, mas foi depois. Mas assim, desde os 12 anos eu trabalho, então eu trabalhei em vários empregos, trabalhei de office boy, trabalhei em restaurante, fui barman, e com 18 anos, quando eu sofri o acidente, era meu primeiro emprego numa empresa registrado, que tinha alguma coisa a mais. E eu sofri o acidente, eu fiquei 3 anos na época afastado, né, porque foi um trauma muito grande físico, né, e antigamente, isso em 97, a gente não tinha a estrutura que a gente tem hoje, em termos de legislação, até em termos médicos, né, hoje o cara se acidenta, perde um membro que não coloca em risco, não coloca em outras partes do corpo de limitação, com 6, 7 meses, 8 meses, a pessoa está sendo reabilitada, volta a trabalhar com as atividades normal. Eu fiquei mais de 3 anos afastado, então assim, foi muito mais precário. E quando eu voltei a trabalhar, eu coloquei uma coisa na minha cabeça. Falei assim, eu perdi um braço, eu não perdi a vida. Então, para mim, a vida tinha que seguir. Então, eu tinha minha família, que me apoiava, né? Eu tinha minha namorada, hoje minha esposa, que me apoiou muito. Eu falei, não é só por mim, né? É por mim e pelas pessoas que eu amo, as pessoas que estão à minha volta. Então, eu coloquei na minha cabeça que a minha vida ia continuar, né? E eu ia ser uma pessoa normal, que independente da limitação, da falta do braço, eu ia continuar trabalhando, continuar com os meus sonhos, almejando minhas coisas, ia trabalhar e minha vida ia seguir normalmente, né? E eu vejo que hoje é muito mais latente isso, as pessoas, a mídia, né? A mídia, a internet tornou isso muito mais fácil, né? Muito mais visível. Então, assim, a ajuda psicológica, ela vem de todos os lados. Então, inclusive, aqui em Indaiatuba, teve um menino que perdeu a mão há, acho que 20 dias atrás,
Eu não conhecia, foi numa empresa aqui, e o tio dele mora perto da minha casa aqui. E aí, um dia eu passando, ele me chamou. E aí ele contou para mim, ele falou, meu sobrinho sofreu um acidente, perdeu a mão, tal, ele tá um pouco depressivo, 22 anos de idade, não sabe o que fazer, tal. Você não pode conversar com ele? Eu vejo que você passa aí, você passa todo dia, me cumprimenta, está sempre feliz, sempre alegre, sempre sorrindo. Passar para ele o que aconteceu com você, para ele ter um pouco de ânimo e ver que a vida não para, né? Não acaba porque você perdeu uma mão, perdeu um braço, perdeu uma perna, perdeu um membro. Então, eu continuei nessa pegada. É fácil? Não, não é. Não é uma coisa, perdi um braço, lá que legal, perdi um braço, né? Não é fácil. Você muda a rotina, muda algumas coisas no seu dia a dia, mas você tem que se adequar. E hoje, eu tenho a felicidade de dizer que a maioria das pessoas que me conhecem, que convivem comigo, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente social, elas não percebem que eu não tenho braço. Isso é um feedback, né? Isso é um feedback que eu recebo das pessoas. As pessoas... Na hipnose a gente não percebia mesmo. Você é tão alto astral que se você não falar que não tem... É porque algumas pessoas, a limitação ela está na mente. Então, a partir do momento que eu acho que eu sou um deficiente, ou sei lá, tenho uma limitação, uma invalidez, as pessoas vão perceber isso. Porque é o que eu estou passando para a pessoa. Eu não consigo. Se eu ficar sempre falando que eu não consigo fazer alguma coisa, as pessoas vão ter essa ideia de mim. O Ronaldo não consegue. Então, sempre que eu estiver naquela situação, as pessoas vão se aproximar para querer ajudar, para querer fazer alguma coisa. Então, a independência, ela parte da gente. Quando a gente se põe de uma forma que as pessoas se sentem bem à nossa volta, né, ou se sentem de uma maneira que é indiferente, não é porque eu não tenho um braço que a pessoa é melhor ou pior do que eu. É indiferente. O conhecimento que eu tenho, talvez uma pessoa que tenha o corpo perfeito, de repente não tem. Né? Então, assim, indifere a pessoa que perdeu um membro, que tem uma deficiência, ser melhor ou pior que a outra. O que vai realmente fazer a diferença é o que ela vai buscar. É a forma que ela vai buscar se desenvolver, né, para a vida. Exato. Deixa eu te falar, a questão das palestras, como que surgiu? Surgiu de você? Surgiu de alguém que te deu a ideia? Me conta a história aí, dá uma resumida aí para mim. Eu sempre fui igual você falou, né? Eu sempre fui muito alto astral. Então, o pessoal até brincava. Quando eu chegava na festa, se a festa tivesse meio para baixo, eu chegava e animava. Então, assim, toda roda que eu chegava, todo círculo que eu chegava animando, eu chegava, né, falando, gesticulando, tal, brincando, fazendo piada, contando. E o pessoal sempre falava, não, a festa sem o Ronaldo não é a mesma coisa, não é? O Ronaldo tem que estar junto para animar. E aí isso, cara, 18 anos quando eu sofri o acidente, e eu sempre fui aquela pessoa que você conheceu lá no treinamento. Eu sempre fui daquele jeito, em qualquer lugar que eu tô, eu sou daquele jeito, eu sou uma pessoa alto astral, eu sou para frente. Se eu puder te dar um conselho para te ajudar, eu vou fazer. Se eu não puder, eu não vou falar nada para piorar a sua vida, entendeu? Eu faço só o que eu acho que é positivo para a pessoa, o que não é, eu deixo de lado, eu descarto. E aí eu fiz muitos cursos de desenvolvimento e tal, só que, tipo, eu nunca tinha pensado em fazer um treinamento, em fazer uma palestra, em motivar as pessoas de uma forma mais profissional. E eu tenho um amigo que ele trabalha na área de segurança industrial, numa indústria aqui em Indaiatuba, e há 4 anos atrás ele me fez um convite, que era para fazer uma palestra sobre acidente de trabalho na empresa que ele trabalhava, que é uma multinacional também, 400 funcionários. Eu falei, cara, sei lá, não é a minha pegada, né? Acho que não é para mim. Assim, falar entre amigos é uma coisa, de repente falar para 400 pessoas é totalmente diferente. Eu falei, você chega lá, vai falar besteira, eu vou travar, eu não sei o que vai acontecer. E eu fiquei recusando esse convite durante muito tempo, quase 6 meses. E aí um dia eu assistindo uma matéria na internet, eu vi
um cara que fazia palestras motivacionais do acidente que ele sofreu. Então, ele tinha perdido uma perna, tinha perdido o braço num acidente de carro, e ele dava palestras sobre acidente de trânsito, sobre não beber, né, esse tipo de coisa, para evitar, né? Então, ele ia em escolas, ele ia em instituições para falar sobre acidente de trânsito, que é o que tinha acontecido com ele, um acidente de trânsito. E eu falei, cara, por que não fazer? Né? E levar o conhecimento, levar, sabe, mudar a vida de alguém. O meu foi um acidente de trabalho. Por que não levar a minha experiência, e de repente pode ser muito mais impactante para as pessoas, né? E acordarem para isso. E aí eu aceitei, e aí eu fui, na verdade, nesse dia eu fiz 10 palestras, porque ele dividia em turmas, a empresa parava em turmas, então foram 10 palestras de 1 hora durante o dia inteiro. Eu cheguei às 7 horas da manhã na empresa, saí 1 hora da manhã do outro dia. E assim, cara, foi extremamente gratificante, porque eu via que realmente com o meu depoimento, eu mudei a vida das pessoas, a forma que as pessoas enxergavam a forma de trabalho, os riscos que aquilo gerava. E eu percebi que era muito impactante eu falar que o meu foi um acidente de trabalho. Então as pessoas se impactaram com aquilo. E aí eu comecei realmente pensar em começar a levar isso para frente. Foi aí que eu comecei a procurar os cursos, e aí eu fiz o curso com o Marcelo, aí eu fiz a hipnose, fiz coach, fiz o treinador, e aí comecei a fazer palestras em outras empresas, e aí comecei a fazer palestras relacionadas a acidente de trabalho, né, em prevenção, em CIPATs. A maior palestra que eu fiz foi para 2.000 pessoas, na Toyota, na CIPAT da Toyota, que foi, assim, para mim, em termos de reconhecimento, foi o ápice, muita gente. Assim, foi muito gratificante para mim, enquanto pessoa, e eu consegui levar uma mensagem muito positiva para 2.000 pessoas diretamente, mas indiretamente para muito mais. Isso já tem 2 anos que eu fiz a palestra na Toyota, e eu recebo feedback até hoje. As pessoas falam que lembram de detalhes do que eu falei no dia da palestra e que levam isso para o dia a dia, de como prevenir, de como não correr riscos, não colocar em risco. É uma coisa que eu falava para eles, né? Uma das frases que eu coloquei: como você quer voltar para casa hoje? Uma frase que eu uso dentro dessas CIPATs, né? Das minhas palestras. Que a gente sai de casa como eu saí naquele dia, no 20 de maio de 1997, eu saí perfeito e voltei para casa sem um braço. Então, é a pergunta que eu faço para eles no encerramento, no fechamento. Como você quer voltar para casa hoje? Saudável, do jeito que você saiu? Porque tem um detalhe também, né, Ronaldão, que as pessoas acham que nunca vai acontecer com ela, exatamente. Né? Nunca vai acontecer com ela. E aí, quando acontece, é interessante, cara. É porque exatamente o que você falou. Acha que nunca vai acontecer. E não depende só da pessoa. Quantas vezes a gente vê isso na televisão, todos os dias, se você abrir o jornal, se você entrar agora na internet e pesquisar acidente de trânsito, a pessoa está dirigindo, vem um cara louco, maluco, sim. Drogado, embriagado, e atravessa uma rodovia. Às vezes não é nem você exatamente. Que causou o acidente, é outra pessoa. Assim, sim. Então você tem que estar atento 100% a todo momento, né? Você tem que, quem dirige, por exemplo, você tem que estar dirigindo por você e pelos outros, prestando atenção no que está acontecendo, para de repente prever, né, alguma coisa. Então, essa questão eu pego bem. Tá, deixa eu te falar, essas palestras é uma ideia que tu tem de trabalhar com risco, ou tipo assim, tu faz de vez em quando, não é uma coisa tão trabalhada em termos financeiros? Quando eu comecei, foi só uma parte mais de querer levar, né, esse conhecimento, uma mensagem positiva, exatamente, uma história de vida, né? Só levar, não era algo profissional. Inclusive, nessa primeira palestra, ela não foi nem cobrada, porque, primeiro que eles não tinham mais a verba destinada para fazer o pagamento, eu fiquei 6 meses recusando fazer a palestra. E quando eu aceitei, ele falou, a gente não tem mais a verba para pagar o palestrante. Aí eu falei, não, mas eu vou lá, eu vou de graça, eu faço, eu quero ir. Então, assim, se tornou uma coisa pessoal.
levar uma mensagem positiva. E foi muito bom, foi muito gratificante por isso. Mas hoje, depois disso, eu comecei a estudar um pouco mais sobre o assunto, e aí hoje eu faço profissionalmente. Ah, mas é uma coisa que tu tem uma agenda, tu tem um site, ou ainda não é tão... Não é tão profissional ainda, não está nesse nível de profissionalismo. Até porque eu tenho o trabalho na Toyota, né? Então eu tenho que conciliar com o trabalho na Toyota, e na Toyota eu tenho muita agenda. Como eu trabalho na área jurídica, eu faço audiências, acompanho audiências. Então, hoje eu estou em Indaiatuba, amanhã eu posso estar em São Paulo, posso estar no Paraná. Então, eu viajo bastante, né, Sim. acompanhando as audiências. Então, sempre que aparece alguma coisa para mim, eu preciso ver como está a minha agenda, primeiro na Toyota, para ver se eu consigo fazer a palestra. Eu fiz uma 4 meses atrás, se não me engano, foi na antiga empresa que eu trabalhei, na CPFL, né, eles me chamaram para fazer lá. Então, eu primeiro me adequei à agenda para poder ir fazer essa palestra lá. Mas, num curto, médio prazo, eu quero me profissionalizar e trabalhar só com isso, só com as palestras e com os treinamentos. Entendi. É isso, meu amigo. Tem alguma pergunta que tu quer me fazer? Eu sempre falo isso no final das aulas. Me pergunta alguma coisa? Quero perguntar. Sai, pergunta. E você? Como que tá os projetos? Né? Você tá trabalhando Então, o projeto, eu saí da empresa, né? A empresa que eu estava ali, ela faliu, mandou 900 pessoas embora. Nossa. Vou fazer 4 meses desempregado, estou correndo atrás. Mas em contrapartida, eu estou conseguindo desenvolver meu projeto, né? Que é ajudar pessoas com deficiência. As pessoas me pedem muita indicação, vaga, até falo pro pessoal no grupo, pô, não contrato ninguém. E aí eu comecei a fazer entrevista assim, com o pessoal, para o pessoal começar a mostrar a visão deles. Porque eu tenho a minha visão, né? Eu não consigo de todo mundo. Então, chamei muita gente de RH para participar também, para começar a ter uma visão, para ver se a gente faz algum projeto aí pro pessoal. Show. Eu tenho essa ideia de fazer uma palestra só para PCDs. Porque eu vejo muito isso no ambiente corporativo. As pessoas, aquilo que a gente falou no começo, né, da nossa entrevista aqui, as pessoas, elas se acomodam. Então, a pessoa, ela tá numa empresa grande, que precisa ter a cota, e ela, assim, se ela não fizer nada que desabone ela, dificilmente a empresa vai mandar embora. Se ela estiver ali fazendo arroz com feijão dela, cumprindo o horário, né, ela vai seguir, ela vai ficar lá há muitos anos. Só que a pessoa não progride, ela não procura estudar, se desenvolver, sabe? Então, assim, a ideia, e aí, de repente, a gente pode até, olha aqui, ó, já surgiu uma ideia de uma parceria, que é fazer uma palestra voltada especificamente para pessoas com deficiência, né? Às vezes eles não têm nem incentivo, né? Então, a minha ideia, Ronaldo, é tipo assim, fazer um treinamento para as pessoas com deficiência, porque a maioria dos RH tem treinamento para as empresas contratar. Só que ela não prepara a outra ponta, que seria o deficiente dentro do mercado, para ele ter um mindset que nem o meu, um mindset que nem o seu. Porque muitas vezes ele está lá e entra só porque ele sabe da cota. A cota está aí para quem quiser ver, o cara tem esse conhecimento para falar, pô, vou daqui para lá, fico uns meses lá, saio e continuo assim. Só que aqui não muda, entendeu? Exatamente. O que eu quero fazer é mais ou menos na sua pegada aí. Para que ele comece a mudar a chavinha, entendeu? Começa a buscar, né? É isso aí, cara. Beleza? Show de bola, cara. Valeu, deixa eu falar, eu posso divulgar essa entrevista nos grupos? Pode, fica à vontade, manda ver. Tá bom? Eu te marco aí, se quiser comentar aí. Se alguém tiver alguma dúvida, sei lá, quiser perguntar alguma coisa, pode me mandar mensagem também. Se quiser divulgar meu número, fica à vontade também. Se quiser divulgar meu Insta, fica à vontade. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser tirar alguma coisa e se tiver também qualquer outra coisa aí, a gente bate outro papo aí. Se tiver algum outro tema de que você quiser fazer, dá um alô para mim, a gente agenda, a gente marca, a gente pega um outro tema e de repente
a gente começa a disseminar isso, Desenrola. começa a disseminar isso aí pra galera acordar e botar a mão na massa. Isso aí, valeu, Beleza? meu amigo. Obrigado. Manda um beijo pra Paty. Mando sim. Tamo junto, Um valeu, abraço, cara. Cris. Obrigado. Fica com Deus, tá? Valeu, falou. Até mais. Valeu.